doutora Andréia. E eu vou começar me apresentando, né? Todo mundo fez assim, eu ia fazer diferente, mas vamos. Impressionante como eu tenho coisas em comum com a Camila. Nós já havíamos nos falado por WhatsApp, e eu nem sabia, ela me reconheceu. São as vantagens de ser ter o cabelo branco, né? Todo mundo reconhece a gente. Eu também fui mãe, bem nova, só que eu tenho 3. Eu tenho um de 20, uma de 9 e um de 3 anos. E eu queria convidá-los a fazer uma reflexão. Eu sou viciada em redes sociais, adoro o Facebook, e o Facebook essa semana, em decorrência do dia 8 de março, me trouxe várias lembranças de uma campanha que houve na internet a respeito dos machismos diários que a gente não percebe. E eu lembrei de coisas que eu vivi e que eu compartilhei no Facebook, que eu vou contar para vocês agora. Estava na Terracap, eu ocupava a assessoria de uma diretoria, e o telefone tocou. E eu, por pura preguiça, não me identifiquei. Era alguém de uma outra empresa pública. Quem vem representando o diretor na reunião é uma mulher, né? É uma mulher. Sabe dizer quantos anos ela tem? Não. Ela é casada? Não sei dizer. Me diz aqui só mais uma coisa. Ela é ranzinza? Não sei dizer. Porque eu guio a reunião. Não me identifico. Cheguei na reunião, concluímos a reunião, e eu recebi alguns elogios pela minha atuação profissional. Quando o senhor que estava me elogiando acabou, concluiu a sua fala, falei, está satisfeita? Nossa, eu vi que eu não sou nem ranzinza, eu sou casada, eu tenho 38 anos, estou grávida do meu 3º filho. Ficou satisfeito? Tá bom? Agora eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Se fosse homem, o senhor teria feito a mesma pergunta? Aí eu quero contar mais coisas. Eu estava numa reunião representando dessa vez o presidente da Terracap. A reunião tratava de holdings. E o cara que estava falando, ele falava tão devagarinho, e ele olhava para mim. Ele falava assim, mais ou menos, olha, e eu olhei para ele, né? Aí ele viu que eu estava muito atenta e falou assim, olha, se você não entender, eu repito, porque a mulher não está habituada a esses assuntos. Aí eu falei, olha, doutor, eu sinto muito, mas eu acho que o senhor não está habituado a lidar com mulheres. Né? Aí tem outras mais pitorescas. Cheguei um dia, a única vaga que tinha era, eu tinha que entrar de ré. Entrei de ré, estacionei na Terracap, subi, na hora que eu me sentei à mesa, o colega do lado, estacionou tirando onda, hein? Se fosse um homem, você teria feito esse comentário? Né? Aí eu lembro da Nádia, que a minha mãe ela é Nádia. Quantas vezes nós ouvimos? Está de TPM, porque você fez uma exigência à pessoa. E quando falam assim, a chefe é mulher. Sabe por quê? Porque nós somos mais exigidas. Porque a gente, para ocupar um espaço que a gente ocupa, a gente tem que ser tão boa quanto o colega e um pouquinho mais. Porque essa é a nossa realidade. E muitas vezes a gente ignora porque a gente pensa, a gente sempre quando fala em feminismo, nós que temos essa realidade de vida aqui, a gente pensa nas pessoas que apanham o marido, nas pessoas que antes são obrigadas a andar de burca, nas pessoas que não podem votar por serem mulheres. A gente esquece um pouco da nossa realidade. E tem mais historinha. Já cheguei em reunião e as pessoas falavam, mas não tinha um advogado para vir. E eu, decidi deixar o cabelo branco. Todas as vezes que eu fui à reunião representando a autoridade da Terracap, me perguntavam, por que a senhora não pinta o cabelo? E por que você... Ninguém faz isso com homem, ninguém vira para mim e fala assim, nossa, por que você não pinta o cabelo? É porque as pessoas têm a percepção de que podem interferir na imagem da mulher. A minha imagem é minha. Se eu gosto do meu cabelo branco, eu gosto do meu cabelo branco. Essa sou eu. Eu tenho 41 anos e tenho 5 anos que eu não pinto cabelo. É o que eu quero. Né? Agora, há pouco tempo atrás, eu ouvi assim, 2 coisas que foram impressionantes. Meu filho nasceu, meu marido também trabalha na Terracap. E
em consideração aos colegas, porque o jurídico está sobrecarregado, o jurídico da TRCAP, nós decidimos em comum acordo que ele pegaria o atestado de acompanhamento para acompanhar o Samuel. Aí eu estou chegando, vem uma pessoa do departamento médico, passa por mim e fala assim: oxe, por que não foi você que pegou o atestado para acompanhar o seu filho? Tinha que ser o seu marido? É a mulher que tem que cuidar, não? Eu nem respondi, porque eu fiquei tão sem ação, que foi uma coisa inesperada. Assim, tipo, eu fui sozinha, né? Então, e uma outra que foi muito engraçada, todo mundo riu. Há pouco tempo atrás, todos os nossos salários foram expostos nas redes sociais, na rede, né? Na internet. E várias pessoas falaram assim: nossa, você ganha mais feliz. Como se fosse um absurdo, como se fosse inadmissível, como se isso fosse uma aberração, eu ganhar mais do que meu marido. Então, diante dessas reflexões que eu apresentei aos senhores, eu digo que nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, perceber a nossa vulnerabilidade enquanto mulheres na sociedade. Perceber que nós estamos expostas a isso. Perceber, entender que, de fato, a gente consegue chegar lá. A gente consegue, porque a gente tem capacidade. Mas uma coisa é entender que eu tenho capacidade, que a mulher pode chegar onde ela quer chegar. E outra coisa é entender que nem todas as mulheres têm oportunidade, rede de apoio e condições de chegar até lá. E por que eu, Cristiane, para chegar até onde eu chego, eu preciso fazer mais esforço, eu preciso fazer mais coisas, eu preciso ser multitarefa, enquanto o João pode fazer só uma coisa e chegar lá do mesmo jeito que eu. Ele pode dormir a noite inteira de sono enquanto eu tenho que acordar. Na minha casa isso nunca aconteceu, tá, gente? É um exemplo. Se acontecer, você não era casada até hoje. A mulher acordar a noite inteira e o marido ir para outro quarto porque não quer acordar com o choro do filho. Então, nós precisamos entender isso. E outra coisa que a gente precisa entender é que a luta pela igualdade de gênero não é uma luta, vamos recapitular. O feminismo não é uma luta pela superioridade, é uma luta pela igualdade. Está na hora da gente esquecer aquele estereótipo de que mulher feminista é grosseira. É aquela, eu vou falar, não tem jeito, é aquela que tem um sovaco cabeludo e que não tem homem. Não é isso. Não é isso. Se a mulher quiser ter homem, ela pode ter um homem. Mas se ela não quiser, tudo bem também. Ela não pode ser diminuída em decorrência de um escolho. Se ela não quiser ter filhos, tudo bem não ter filhos. A vida de uma mulher, a trajetória de uma mulher não pode ser pautada pela vida pessoal dela. Não pode ser pautada por ela ser casada ou não, por ela ter filhos ou não. Ninguém pergunta a um presidente de uma empresa ou a um grande escritório se o cara é casado ou tem filhos. Mas quantas vezes nós, mulheres, somos perguntadas disso? Aí você pode falar: mas não tem, minha mulher engravida, não passa aí 9 meses grávida e aí tira um monte de atestado, depois tira 6 meses de licença maternidade? Sim, se a gente não fizer isso, nós vamos entrar em extinção. Nós vamos entrar em extinção. E a responsabilidade do filho é do homem também. Por que a mulher sofre preconceito por engravidar e por ter que cuidar dos seus filhos? Porque o homem não tira o atestado de acompanhamento. Por que aquela pessoa me parou no corredor? Porque certamente o meu marido é um dos únicos empregados da TRCAP que tira atestado para cuidar dos filhos. Porque ele sabe que é a responsabilidade também dele. Porque ele assumiu a paternidade dele, efetivamente. E quantas mulheres deixam de aceitar um cargo de chefia? Nós estávamos falando ele agora há pouco. Porque preferem chegar cedo em casa para estar com os filhos. Porque os ambientes que nós estamos somos hostis às crianças. São hostis às crianças. Ontem nós estávamos num seminário na STJ e eu fiquei impressionadíssima com os dados que foram apresentados e com algumas colocações. E a doutora Clara Malta Pimenta, juíza federal, ela falou o seguinte, que a nossa maior dificuldade é porque os ambientes de trabalho foram projetados por homens para homens, porque
Porque certamente, se os homens assumissem a paternidade e se esse ambiente fosse adequado para famílias e não só para homens, eles teriam contratado cuidadores de crianças e não motoristas. Por que não se tem creche nas empresas? Por que não se tem creche nos tribunais? Alguns tribunais agora têm, né? Creches maravilhosas, inclusive. Mas isso devia ser o usual e não a exceção. E aí eu queria falar um pouquinho de números também para vocês. Você falou da Terra Cap, né, André? Eu liguei na RH, hoje eu perguntei a Luísa na RH. Né? A Terra Cap tem 520 empregados da TEP. Desses 520 empregados, 133 deles são mulheres, só 25%. A Terra Cap tem 7 diretorias, a presidência, o secretário executivo e a assessoria jurídica como órgãos diretivos, né? Nós só temos uma mulher ocupando um cargo de poder na Terra Cap, que é a doutora Andréia, que nos representa brilhantemente, ainda bem, né? Nós somos, no quadro, tem 34 vagas de advogados. Hoje nós temos 33 efetivos, desses 33 nós só temos 14 advogados. Em contrapartida, na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Distrito Federal, a Thay vai me corrigir se eu estiver errada, que ela é da Comissão da Mulher Advogada, nós temos 52% de advogadas. Hoje, enquanto eu esperava a Andréia, eu folhei uma revista na sala de espera, e essa revista era um guia e tinha 40 escritórios de advocacia fazendo propaganda nessa revista. Desses 40 escritórios, 33 tinham maioria masculina. Desses 33, 11 tinham só homens. 4 de 40, só 4 tinham uma formação paritária. Eram metade mulheres, metade homens. E só 3 eram constituídos só por mulheres. Então, atrás de entender isso, eu descobri que 30% das mulheres advogadas, das mulheres que tiram a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil, desistem, 30% desistem ao engravidar. Porque o ambiente é hostil. Porque acontece como aconteceu com aquela advogada da Ceilândia, que teve seu pedido de audiência, de prorrogação de audiência negado. E aí vamos seguir aqui o barco. Ontem, nas salas lá no STJ também, eu ouvi uma coisa muito interessante que eu fiquei chocada. Nossa primeira ministra do STF foi a ministra Ellen Gris. Ela foi nomeada no ano 2000. Foi a menor sabatina da história do país. A menor. Os senadores não sabiam o que perguntar a doutora Ellen Gris. Ora, mas o que perguntar se ela tem que ser ministra do STF, ela precisa conhecer das leis. Evidente. Ao contrário disso, ela ouviu elogios à sua beleza física, ela ouviu o absurdo, ontem a doutora Daniela falou isso, eu fiquei chocada. Ela ouviu o absurdo de um senador, que era ginecologista, de dizer assim: eu voto na senhora porque eu sou ginecologista e conheço as mulheres por dentro. Isso está na internet, procurem isso. Eu achei que era mentira, mas eu fui na internet e vi, está lá. Está lá. Nós vivemos num país onde a notícia de primeira capa, também informação dada ontem na palestra da doutora Daniela, foi notícia de primeira capa, a primeira vez que a ministra Carmen Lúcia foi ao Supremo de calça. Foi notícia de primeira capa, da Folha, do Estadão, do Globo. Qual a importância da vestimenta da mulher para o STF? Eu quero saber se ela conhece a Constituição, se ela é uma pessoa séria, se ela é uma pessoa honesta, se ela é trabalhadeira. Então é isso que a gente enfrenta. E mais que isso, a gente enfrenta a necessidade de ser multitarefa. A gente consegue, mas não é natural. Eu queria tomar a liberdade de discordar da Camila. Não é natural. A nós é imposto. Porque desde pequeno a gente é ensinado a ser multitarefa, a fazer de tudo um pouco, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a ir na reunião da escola. Enquanto isso, o marido está cuidando da vida profissional. Porque eu nunca vi um colega, eu tenho 13 anos de terra-cap, domingo eu fiz 13 anos de terra-cap, eu nunca vi um colega estando atrasado, e a terra-cap
reunião se delongando, ele fala assim, eu preciso ir embora porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque está na hora da babá ir embora. Mas eu já vi várias colegas fazerem isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, já concluindo a minha fala, ninguém me um pouco o meu tempo, mas eu imagino que já deve estar próximo do final. Só mais uma coisa, pode? Rapidinho, prometo. Aí, eu decidi bugar as ministras, né? Porque eu queria saber, eu fiquei interessada com a informação da Dani, aí eu fui atrás disso. Aí buguei, ministra Ellen Grace. Aí o Google tem uns negócios de completar, você coloca e ele vai completando. Vou ler as complementações da Ellen Grace. Ellen Grace, filhos, marido, Olimpíadas. Aí buguei Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo. Sou Marco Aurélio Melo, Marco Aurélio Melo, fisiologista, Marco Aurélio Melo de Freitas, Marco Aurélio Melo, fisiologista. Luiz Fux. Luiz Fux tocando guitarra, Luiz Fux jovem, Luiz Fux jiu-jitsu. Só quando você google as mulheres aparece filho, marido e casamento. Então eu acho sim que nós avançamos bastante, mas ainda há muito pela frente. A gente tem que agradecer as que conseguiram ser multitarefas, que foram abrindo caminho para a gente, mas ainda há muito a ser feito. Porque enquanto no Brasil, a cada 11 minutos uma mulher foi estuprada, a gente não pode sossegar. A gente precisa mudar isso. E era isso que eu tinha a dizer para vocês, agradeço a oportunidade.